Olá, amigos, olá, amigas. Agora o PCC e o Comando Vermelho, como todos vocês já devem saber, serão enquadrados a partir do dia 5 do próximo mês como grupos terroristas. E isso tem causado um abalo e uma confusão aqui no nosso Brasilzão. Um país maravilhoso para quem produz conteúdo, porque não falta conteúdo para falar, falta tempo para falar de tanto conteúdo. A verdade é essa. Então, ontem a notícia era uma, hoje a notícia já é outra. Veja bem, nós que somos pobres vivemos sob o jugo do crime organizado, seja ele do Comando Vermelho, seja ele do PCC. Para quem vive sob o jugo do Comando Vermelho é ainda pior, já que os atores dessa facção eles têm o domínio territorial completamente físico, palpável, que são as suas barricadas e etc. Então a gente que vive no Rio de Janeiro, a gente vive cercado, acostumado, já acostumamos. Descer do carro, tirar o ferro, passar, botar o ferro novamente, já acostumamos com isso. E cada vez isso vai crescendo mais. Qual a chance e a possibilidade disso começar a regredir? Acredito eu que não vai ser com força especial, tirando dinheiro, e Faria Lima, etc. Sabe porque conforme eles vão perdendo dinheiro de um lado, eles vão conseguindo de outro. Então eles começaram a perder dinheiro com droga, com venda de droga, a repressão e etc. E começaram a pegar dinheiro com as empresas de internet. Só funciona a empresa de internet que paga dinheiro. Só pode vender o gás quem paga a mesada. E por aí vai. Então, de uma forma ou de outra, eles vão continuar arrancando o dinheiro da população. Veja bem, o Lula e os seus seguidores, dentre eles estão a maior parte da imprensa brasileira, estão tratando isso como o pior dia do universo. Existem pessoas que estão tratando isso até como a culpa da cocaína ter ficado mais cara. E ainda diz que isso não é vantagem para nós brasileiros. Olha, a cocaína ficou mais cara, a inflação vai vir mais alta aí da cocaína. Quem quiser aí usar cocaína, fumar, acho que é fumar, cheirar, cheirar uma cocaína, cheirar. Quem quiser cheirar uma cocaína vai acabar precisando tirar mais dinheiro do bolso. Ou aqueles que não o têm, vai precisar furtar mais alguma coisa além de um simples celular. Então, olha o que a gente está causando, vai acabar causando mais violência. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, como que não se resolve mais o problema do Brasil com essas questões filosóficas, olha o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Isso é uma notícia de dezembro de 2025, diz o seguinte: o novo mapa do crime no Rio, CV avança, milícias recuam, até a milícia está com medo, gente. Você tem ideia? Até a milícia está com medo do CV. E TCP se firma como terceira força. 4 milhões vivem sob julgo de bandidos. Um relatório divulgado nessa quinta mostra que quase 4 milhões de moradores vivem sob controle ou influência de grupos armados no Rio de Janeiro. A atualização do mapa do crime organizado detalha como prisões de milicianos e disputas territoriais aceleraram mudanças na região metropolitana. Aí tem um monte de coisa envolvida. Se você for olhar o que aconteceu na Alerj, você vai ver que tinha um monte de gente envolvida com... um monte de deputado envolvido com o Comando Vermelho. Sei lá, por que prenderam tanto miliciano e não prenderam tanto do Comando Vermelho, eu não sei. Então aqui, se você ver o mapa, ó, será que eles não vão mostrar o mapa, gente? Aqui, ó. Esse é o nosso riozão, ó. Aqui é o que vive mais gente, ó. Então amarelo é a ADA, o vermelhinho é o Comando Vermelho, azul é a milícia, é muito grande ainda, olha. Ele deveria ser colocado como terrorista também. Terceiro comando e por aí vai. Área livre aqui é muito pouco. Aqui, ó. Até aqui um pedacinho da Zona Sul já tem Comando Vermelho aqui, ó. O dia que eles chegarem aqui, nessa área, o dia que eles chegarem aqui, o dia que a milícia se expandir para cá, aí talvez comecem a fazer alguma coisa. Por enquanto, não vão fazer muita coisa não. Mas olha só a opinião da nossa desembargadora
quanto o que está acontecendo e qual o resultado, né, desse agravante terrível que foi colocar o pessoal como, que vai ser colocar o pessoal como terrorista. Vai que o Lula liga para lá, oferece terra rara e o Donald Trump, que é mais maluco que o Lula, volte atrás, né? Então vamos ver o que o pessoal da CNN aqui acha dessa coisa horrorosa, tá? Aliás, o Comando Vermelho não faz nada para ninguém, nem o PCC, que isso? São tudo gente boa, né? O pessoal do 8 de janeiro, os vândalos do 8 de janeiro são terroristas, né? Devem ser tratados como terroristas. Mas o pessoal armado com fuzil, atirando à revelia na Avenida Brasil e matando o trabalhador que foi dormindo no ônibus, não. Vamos ouvir aqui. Quais serão as consequências que lá nos Estados Unidos serão eventualmente eleitas como pontos de enfrentamento dessas duas organizações criminosas. Mas você tem toda a razão. Nós, né, cidadãos americanos que convivemos aqui, moramos aqui em São Paulo, vamos ter a nossa vida hoje como tivemos ontem, e o PCC e o Comando Vermelho vão continuar atuando. E pior do que isso, hoje já, né, nas trocas de informação, a inteligência, a contra-inteligência, a investigação não para, já sabemos que o preço da cocaína subiu. Quanto mais dificuldade, obviamente, né, a droga vai ficando mais cara. Eu ainda não consegui vislumbrar nenhuma vantagem, confesso. Bom, ela não vislumbrou ainda nenhuma vantagem. Talvez a vantagem para ela fosse que a droga ficasse mais barata. Tá. Agora sim, tudo bem, ela fez o comentário dela, talvez a gente não tenha entendido muito bem o que ela quis dizer e talvez ela não se fez entender, tá? Agora, aí o que a jornalista diz aqui, ó, no complemento, no fechamento. Esclarecedor e angustiante total, que angústia. Porque como é importante a gente ouvir alguém que traz um olhar técnico, né? Claro, a droga mais cara, isso é angustiante. Eu disse, repito, tem uma vida dedicada a isso. E, ao mesmo tempo, a angústia de não saber qual que é o caminho, né? Sim. Obrigada pela entrevista e a senhora citar aqui até as questões de cocaína, né? Que o preço já aumentou diante da adversidade, dessa instabilidade. Conversamos aqui com a Nossa, mas que absurdo. Sabe, o que o Flávio Bolsonaro foi fazer com o Trump? Aumentar os preços, aumentar a inflação do Brasil? Será que isso é cabível? Será que isso é uma coisa permitida? Num país de pobres que vivemos, aumentou o preço da cocaína? Que coisa absurda. Não pode. Eu acho que deveríamos colocar a taxa da cocaína. Em vez da taxa das blusinhas, talvez a taxa da cocaína. Então, a desembargadora ficou muito chateada com a situação do aumento do preço e a repórter corroborou com a informação de que a cocaína está mais cara. Agora, se não bastasse isso, Lula classifica os bandidos dele, né, não meu, os bandidos dele, que tem que ser protegido. Olha, fale mal dos seus, dos meus, você não fale. Aí depois ele diz que realmente os caras são terroristas. Mas terrorista pra gente, mas ele não classifica internamente como terrorista. A lei não permite. Mas também os Estados Unidos não pode. Eu não entendi muito bem o que o Lula quis dizer, talvez nem ele. Então, e talvez nem o pessoal, porque quando ele falou, um fez assim, aí parou, o outro fez assim também, ninguém aplaudiu, ninguém fez nada. Vamos ver aqui. Gente, hoje está muito bom o dia. Que dia maravilhoso, Golden, como dizem, né? Tá aí. Ó o Lula. Estou muito triste hoje. Tadinho, tá muito triste. Com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos, disse que os nossos criminosos aqui são terroristas. Não, os nossos não, os seus, tá? Os meus não. Terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Por que eu estou triste? Primeiro porque... talvez se o americano quiser levar o presidente, né? Quem sabe? Essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, sim, eles são terroristas para... Lembrando que o PCC pediu que voltassem no PT, tá bom? E que tem também o PCC falou que na época do PT o diálogo deles era muito bom. Comunidade brasileira, para a sociedade brasileira, para o povo... Ó, um aplaude, o pessoal não sabe o que faz. Da periferia desse país... Eu também...
Tem como voltar isso aqui, gente? Não tem como voltar não, né? Senão vai voltar tudo. Eu não quero voltar tudo. Mas o tiozinho ali, ele não sabia se levantava a mão ou se deixava a mão para baixo. Eles são terroristas, porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade. Eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles... É o quê? O político que ele está falando ou é do Comando Vermelho? Não entendi. São terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. Nós aprovamos uma... O PT está... Quantos anos? Quase 30 anos. E as facções criminosas só crescem. Elas não estão diminuindo, elas estão só crescendo. Você está vendo que o combate deles está funcionando direitinho. A lei antifacção e aprovamos a lei de combater o crime organizado. E vamos combater. Vamos. Eles não são terroristas que o Trump quer. Sim. O Trump quer um Osama Bin Laden, que é não sei das contas. Sim. E nós queremos os terroristas brasileiros que estão lá. Porque sabe que as armas importadas que são contrabandeadas para o Brasil vêm dos Estados Unidos. Ih, cara. Vem de lá as armas. Estou muito triste hoje. Ele está muito triste. Então, tá. Só que assim, as pessoas que entendem do assunto estão dizendo que não foi tão mal assim. Tá bom? Assim, só a CNN, o SBT, a Globo e a Band estão dizendo que foi ruim. E o Lula. E a desembargadora que está reclamando do preço da cocaína. De resto, está todo mundo feliz. Quer ver só? E diplomatas brasileiros admitem que a decisão do governo Trump de classificar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas foi um, abre aspas, golaço do bolsonarismo. Essa é uma apuração da correspondente Priscila Yazbek, que conversa com a gente ao vivo de Nova York e já está na tela conosco. Priscila, muito boa tarde. O que você nos conta? Oi, Yuri. Boa tarde a você mais uma vez, a Débora, a todos que nos acompanham. Yuri, depois que essa decisão foi anunciada pelo governo Trump, e aí vale falar que inicialmente PCC e Comando Vermelho tiveram ali uma certa designação e depois, a partir do dia 5 de junho, é que deve ser efetivada. Travou, gente. Que mico. No ao vivo. Poxa vida, que coisa horrorosa. Que pena, hein? Que pena, a gente não vai conseguir ver. Eu fui botar na velocidade 1.5, porque aqui a gente vê as coisas na velocidade 1.5, mas está aqui, ó. Diplomatas brasileiros admitem que a decisão dos Estados Unidos de classificar facções criminosas brasileiras como grupo terroristas foi uma vitória do bolsonarismo e um sinal de uma enorme influência sobre o governo Trump. Uma das fontes chegou a classificar a medida como golaço de Flávio Bolsonaro. Então, gente, assim, eu só quero saber o seguinte, a barricada vai sair da nossa porta? Se isso for acontecer, tá ótimo, tá? Precisa dar um jeito, porque tá chegando um ponto, principalmente no Rio de Janeiro, que não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. No Rio de Janeiro não tem mais o que fazer, não, tá? Aqui, se você for pesquisar, criaram um tal de barricada zero aí. Pode pesquisar aí, barricada zero. O cara vem aqui, ele zera a barricada, no outro dia o pessoal bota de novo. Ele volta, zera a barricada, no outro dia bota de novo. Até que a polícia cansa de zerar a barricada e para de voltar. Estamos num ponto em que eu acho que não tem mais volta. E a única solução vai ser uma solução muito drástica, tá? De qualquer forma, se o pessoal da imprensa não gostou, sinal que foi coisa boa. Um abraço, se inscreva no canal para saber de todas as notícias e o melhor, na velocidade 1.5.